dia 25 de fevereiro, mas sabe que na verdade foi em janeiro, né, já existia casos. A OMS, dia 11 de março, ela colocou a Covid como sendo uma pandemia, e logo em seguida começaram ações em termos de Brasil, né, das autoridades, e entre 18 de março e 20 de março, o doutor Marcelo Caetano, né, ele sugeriu para a gente, junto com o Dr. Jefferson Abrantes, lá do Rio de Janeiro, sugeriu, então, umas recomendações que estão no site, no Instagram, etc., da SBNC. Essas recomendações ainda valem, obviamente, da SBNC, tudo calcado com mais estudos, mas, obviamente, cada vez mais conhecimento, estamos fazendo uma remodelação dessas recomendações. Aí depois saiu dia 23 de abril, mas a gente já sabia antes, né? Um capítulo latino-americano da International Federation of Clinical Neurophysiology, um task force, né? Liderado então pelo Dr. Kimaide, entre vários outros colegas da América Latina, capitaneado também pelo Dr. Daniel San Juan, fez um guia de exame neurofisiológico durante a pandemia, certo? Já em 15 de maio, a gente participou, eu mais dois colegas, um da Itália, o Alessandro Lozza, e o François Wang, que é da Bélgica. A gente participou de uma How to Manage the NMD durante o Covid-19, e muitas dessas coisas que o Kimaide com certeza vai falar foram discutidas. E só para veio agora, ontem saiu no The Lancet, ontem, 1º de junho, o distanciamento físico, máscaras faciais, proteção ocular, etc. É uma revisão sistemática para prevenir a transmissão de pessoa a pessoa. Tá? Muitas dos exemplos que vão ser dados, das coisas que foram comentadas, vão estar também dentro, com certeza, da apresentação do Kimaide, que eu imagino que seja baseada não somente, mas também e principalmente na Task Force da latino-americana, certo? Então, Kimaide, eu peço desculpas novamente por não ter conseguido apresentar aqui, deu problema, porém, acho que agora é a tua vez, né, Kimaide? Podemos começar, então. Em princípio, nós teríamos 30 minutos de apresentação do apresentador e mais 15 minutos de chat conversando, tá bem? Okay. A próxima reunião vai ser na quinta-feira, e eu vou ver se eu consigo botar já tem o chamamento, já tem um folder, o flyer para isso, que vai ser o doutor Alami falando em eletromiografia sobre nervo frênico com o moderador, o doutor Marcelo Caetano. Bom, pessoal, isso aí todo mundo vai receber via e-mail, via comunicações da SBNC. Kimaide, tudo contigo, meu querido. Bom, vamos ver se pelo menos a minha eu consigo compartilhar, né? Coisa boa, 135 participantes, né? E aí? Aparece a tela? Não. Está aparecendo agora, provavelmente. Espera aí, vamos ver. Apareceu. Sim, apareceu, Kimaide. Vai lá. Apareceu? Sim, apareceu. Tudo bem, pode continuar. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da SBNC. Para mim é uma honra. Eu tenho a SBNC com muito carinho, né? Eu participei dela há muitos anos e fico muito feliz de que ela tenha identidade própria e ela siga com as próprias pernas, com a colaboração de vocês. Eu torço muito para que esse programa dê certo, que esse projeto de vocês dê certo, e o que precisar e puder contar com a minha ajuda, eu vou fazer de tudo para que funcione, tá bom? O tema é bastante atual, né? Neurofisiologia clínica em tempos de pandemia, e eu vou dar uma sumarizada. Eu acho que o artigo ele é bastante abrangente, porque ele foi produzido com o intuito de que sirva para toda a Latinoamérica, e a gente sabe que as políticas de saúde são diferentes em todos esses países, mas é ainda bastante atual, porque no momento que a Europa está abrindo novamente o mercado, voltando as pessoas a trabalhar
com algumas restrições, aqui a gente ainda está em fase de pico em muitos países latino-americanos. Então, eu acho que é ainda bastante pertinente. Meus conflitos de interesse, não tem nenhum conflito relacionado ao tema. Eu posso seguir. Bom, antes da gente falar diretamente do trabalho do neurofisiologista, o Marrone já deu uma sumarizada, mas no dia 30 de dezembro foi quando o Wang, né, o primeiro pesquisador que avaliou casos de pneumonia aguda, grave, na região, ali no local, em Hubei, fez a comunicação para a Comissão Nacional de Saúde na China, e 2 dias depois, no dia 1º de janeiro, eu acho que era bom que vocês desligassem os microfones, estou vendo bastante barulho aqui. 2 dias depois, ele o governo chinês mandou fechar o mercado atacadista de frutos do mar e pescados de Huanan. Não é um mercado exclusivamente de pescados, a gente vai ver que também se comercializavam animais exóticos, isso é uma prática bastante comum nesses mercados na China, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente a relação disso, né? Em torno de 7 dias depois, o vírus foi isolado, né, dessa doença, dessa pneumonia grave que esses pacientes manifestaram, e partiram, então, observou-se que era um coronavírus, né, uma estrutura que apresenta esse formato de coroa em volta, então era um coronavírus, e partimos para o sequenciamento genético desse novo agente, né, para tentar se identificar se era o mesmo ocorrido em 2003, quando a gente teve a primeira pandemia, né. E 12 dias depois já tinham o gene decodificado. Isso, o que eles observaram é que tinha uma semelhança muito grande do vírus SARS de 2003, mas era um novo vírus, né? Assim como tinha algumas semelhanças com o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, e também de alguns coronavírus encontrados em alguns animais, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas já sabendo desse genoma, desse código genético, foi possível imaginar que se tratava de uma doença provavelmente compartilhada entre um animal e o ser humano, embora não tenha sido encontrado 100% de coincidência, ou seja, o mesmo vírus com o mesmo genoma na espécie, no animal e no ser humano, mas isso, de certa forma, afasta, ou pelo menos retira, em parte, a suspeita de que ele tenha sido criado em laboratório, uma vez que existe 99% de coincidência do genoma com o genoma do vírus encontrado no pangolim, que é uma espécie tipo um tatu-bola, que existe na África e na Ásia, né, e 96% de coincidência do genoma de uma espécie de morcego bastante comum no sudeste da China, da Ásia. Tá? Bom, então, o SARS-CoV-2, como ele foi batizado, né, síndrome da angústia respiratória aguda, coronavírus tipo 2, é o causador de uma doença que foi batizada como Coronavirus Disease 2019, ou Covid-19, a forma que a gente fala, para diferenciar da síndrome respiratória severa aguda, que foi apresentada em 2003. Ela é uma das 3 formas de coronavírus que são compartilhadas, provavelmente tem uma origem animal e afeta o ser humano. Eu gosto de colocar esse quadro porque, poxa, mas existe uma semelhança, então, com a síndrome respiratória do Oriente Médio e com a síndrome respiratória aguda grave do do coronavírus de 2003. Vamos tentar comparar esses dados. Eu selecionei aqui o novo coronavírus, né, como ele foi chamado no início, que agora é SARS-CoV-2, e ressaltei aqui em azul, né, quantos casos confirmados tinham, né, e quantos casos confirmados de cada uma dessas doenças, mortalidade e o acometimento de profissionais de saúde, que eu acho que é o que interessa aqui para essa aula, né. Na ocasião, quando o Wang publicou isso aqui, ele tinha 41 casos para descrever esses sintomas, né,
mas já existiam 835 casos confirmados desse novo coronavírus. A mortalidade dele não é tão alta como a mortalidade da síndrome respiratória do Oriente Médio. A gente vê aqui 37% a mortalidade do MERS, comparado com o SARS-CoV-2 e com o SARS-CoV-1, que tem aproximadamente a mesma mortalidade. E acomete, né, os profissionais de saúde em torno de 16 profissionais, 16% aqui, 9,8% aqui, 23,1% aqui. Na verdade, tinham 16 casos, em torno de 2% até esse momento, com 830 casos. Se a gente partir para os dados atualizados disso, desde quando foi descrito, em 2012, a síndrome respiratória do Oriente Médio até hoje, tem em torno de, hoje, 2.511 casos aproximadamente, e do SARS-CoV em torno de 8.100 e alguma coisa. Então, não houve um aumento de casos tão grande quanto o que a gente tem visto no SARS-CoV-2. Né? Para vocês terem uma ideia, é considerado que o SARS-CoV-1 está sob controle, não tendo sido reportado novos casos. Já a síndrome do Oriente Médio ainda continuam fazendo diagnóstico de poucos casos, mas ela continua ainda presente. Né? E a gente observando essa curva de mortalidade e contagiosidade, a gente vai entender que, embora a mortalidade seja alta em algumas doenças, como, por exemplo, a gripe aviária, ebola, na síndrome respiratória do Oriente Médio, o Covid não tem uma mortalidade tão alta, mas ele tem uma contagiosidade maior do que a síndrome respiratória do Oriente Médio, por exemplo, ou da gripe espanhola, por exemplo. Tá? E o que é aceito em torno de 2,68 de índice de contagiosidade dessa doença. Basta a gente ver que quando a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia, no dia 11 de março, conforme o Marrone falou, na ocasião tinha em torno de 118 mil casos, 4.200 mortos em 114 países, e hoje nós temos mais de 6 milhões de casos, mais de 378 mil mortos em 188 países, um intervalo de 80 dias. Então, uma contagiosidade, um alastramento, uma verdadeira pandemia, né? E se estima que entre 7% e 21% dos casos são profissionais da saúde, tendo sido contabilizados até o momento em torno de 100 mil casos entre os enfermeiros, em dados da ICN, que é a Sociedade Internacional de Enfermagem. Tá? Bom, quais as justificativas para a gente fazer uma guia, então, né, além do que a gente acabou de ver, né, da quantidade de profissionais de saúde que podem ser acometidos, a gente avaliando aqui na Latinoamérica, isso em dados de abril, quando a gente entregou o trabalho pronto para ser, submeteu o trabalho para avaliação do Comitê Executivo da IFCN, né, nós já tínhamos, por milhão de habitantes, uma taxa elevada no Panamá, Equador, Chile, República Dominicana e o Brasil ali no meio dessa turma toda. Né? Na ocasião, quando eu submeti o artigo, eu tinha acabado de fazer um levantamento e eu encontrei um relato do jornal aqui de São Paulo falando que mais de 600 profissionais de saúde estavam afastados com sintomas em 4 grandes hospitais de São Paulo. Só 4 hospitais em São Paulo tinham 600 profissionais de saúde afastados. Profissionais de saúde com Covid foram reportados em 7% dos casos na China, 14% na Itália e na Espanha, até 21% dos casos. O mesmo gráfico, mas não numa escala logarítmica, né, avaliando o número de casos de Covid-19 por milhão de pessoas, né, mostra que a América do Sul como um todo e o Brasil bastante próximos, né, e distantes, com um quadro ainda mais grave no Peru, Equador e Chile. Né. Aqui houveram mudanças abruptas da curva, porque mudaram a metodologia como foi avaliado, e isso acabou ocasionando algumas mudanças, mas em comparação com a Espanha, que teve um quadro bastante dramático, né, no momento, isso foi em maio, no dia 12 de maio, o nosso artigo já tinha sido
aceito e publicado num tempo bem rápido, né, um tempo recorde. Nos dados de hoje, se a gente olhar nos relatos do Conselho Federal de Enfermagem, nós vamos encontrar que 17 mil afastamentos de profissionais da área de enfermagem, e destes, 5.500 testaram positivo para a Covid-19 até o momento. Né? Eu fiz essa avaliação há 3 dias atrás. Mais de 500 profissionais de saúde já morreram em todo o mundo, isso com certeza mais de 500 mesmo, na ocasião que eu vi. Nos 30 países mais afetados, com dados dessa International Council of Nursery, nos 30 países mais afetados, 157 casos são de brasileiros, 146 de norte-americanos, 77 de ingleses e 89 de italianos e espanhóis. Então, nós temos aqui o Brasil aparecendo como recordista de morte de profissionais da área de enfermagem por coronavírus, por Covid-19. Bom, o contágio, já falei para vocês que é elevado, e isso já justifica a gente ter uma medida própria para adotar em relação aos exames de neurofisiologia. Além disso, ela é mais... os pacientes mais suscetíveis, a doença é mais grave. O que isso tem a ver com nós, neurofisiologistas? Bom, nós somos ou neurologistas ou fisiatras, mas de uma maneira geral vemos casos que são neurológicos, oncológicos e muitos deles imunossuprimidos. Então, nós vamos ver uma população que certamente é mais suscetível a um quadro grave de Covid. Né? Então, nós precisamos protegê-los. Sintomas neurológicos do Covid estão presentes em diversos casos, 19% com lesão musculoesquelética, 14,8% com alteração de consciência, hiposmia, anosmia, digeusia em 11%, AVC agudo em 5,7%, relato de Guillain-Barré, relatos esporádicos, né, tem aparecido de Guillain-Barré, hoje eu recebi um de ataxia. Então, existem sintomas neurológicos ainda surgindo, a gente ainda não conhece a doença na sua integridade, né, em toda ela. Então, eu acho que a gente ainda vai estar exposto a muitos pacientes com sintomas neurológicos e vão acabar sendo submetidos a algum exame de neurofisiologia para tentar contribuir ao diagnóstico ou até ao segmento desse paciente. Então, sintomas relacionados ao COVID, pode ser que a gente precise fazer uma avaliação, ou outras doenças neurológicas, porque elas não deixam de existir. Então, o paciente com ELA, um paciente com outras doenças, podem precisar de uma avaliação neurofisiológica durante esse período, e a gente precisa estar preparado. Como que eu vou ver esse paciente? Esse paciente é suscetível, eu estou tendo contato, né, eu posso transmitir para esse doente teve contato, ele está internado, como que eu vou atender esse paciente numa época que a gente tem receio até de sair de casa, né? Então, para isso, nós fizemos essas guias. Inicialmente, a gente tinha a intenção de fazer as guias em espanhol, eu ia fazer a tradução para o português. Eu achei mais adequado fazer um documento que tivesse peso da avaliação da IFCN, que fosse publicado em inglês, e aí sim a gente fizesse a tradução para o espanhol, e que aqui no Brasil a sociedade brasileira, como uma sociedade grande, teria plenas condições de fazer isso, ou fazer as adaptações necessárias do documento para serem produzidas pela SBNC, o que o Marrone falou que já está em andamento. Então, a gente vai ter provavelmente uma adaptação desse documento para o uso aqui no Brasil, seguindo, obviamente, as nossas políticas de saúde, né? Então, analisando os potenciais benefícios e os riscos individualmente, a gente vai ter a possibilidade do nosso trabalho. Cara, está abrindo aqui os meus e-mails. Vamos lá. Uma das coisas que eu achei interessante quando a gente foi fazer o artigo, eu liguei para o Hussein, conversei com o Hussein e conversei com o pessoal de Chicago, com a Adriana Bermeu. E perguntei para eles, como vocês estão fazendo aí? Né? E eles falaram, olha, aqui está funcionando tudo, mas todo paciente que a gente vai avaliar tem que ser submetido ao POCT,
né? O POCT é o Point of Care Test, né? Que é o teste rápido, como dizem, né? E falei, bom, eles têm dinheiro, né? Na Duke, na Universidade de Chicago, eles têm condições de fazer esse POCT teste. Eu falei, o que seria esse POCT teste, né? Será que vale a pena fazer essa investigação? Bom, a verdade é que a OMS e nem o CDC americano consideram o POCT teste como um teste para o diagnóstico da doença, do COVID, tá? E a gente vai ver que existem muitos testes, inclusive com uma variação de falsos negativos e falsos positivos muito grande, tem muita porcaria sendo vendida no mercado, e não significa que você tendo um teste negativo, você não teve, pode ser que o teste seja ruim. Então, é triste dizer isso, mas tem muita gente ganhando dinheiro vendendo gato por lebre nesse período, né? Esse seria o RT-PCR, que é o teste na fase inicial da doença, que precisa ser realizado na fase inicial da doença, e ao longo do ciclo da doença, a gente usa o teste rápido, né, o teste de IgG ou DOSA, os anticorpos IgG e IgM, para avaliar se a doença está ativa ou não. É importante entender esse ciclo, né, de conversão sorológica para a gente seguir adiante. A manifestação dos sintomas, ela pode acontecer em até 5 dias do início dos sintomas e é bastante variável. Tem gente que não sente nada e tem gente que tem um quadro grave que em 2 dias está na UTI e vai a óbito, por exemplo. Então, é muito difícil a gente estimar quantos dias a pessoa teve antes a infecção e está manifestando os sintomas. Mas é nesse período de até 5 dias que é recomendável fazer o PCR e a pesquisa de antígenos no soro do paciente. A partir do 7º dia, a gente passa a ter IgM reagente, mais ou menos no 14º dia, IgG reagente, aproximadamente no 21º dia, IgM já desaparece, aproximadamente nos 28 dias, negativam RT-PCR e antígenos, e você passa a não ter, a partir do 28º dia, IgM reagente, passa a ter só o IgG reagente, que é o sonho de consumo atual de qualquer neurofisiologista ou qualquer médico, ter um IgG reagente que você possa confiar, né? Obviamente, sem ter passado por esse quadro dramático que a gente tem visto. Uma forma da gente fazer isso foi proposta pelo Liang no início do quadro, que é a identificação de risco. Essa identificação de risco a gente pode usar, no artigo vocês vão ver que tem 6 itens, né? Eu fiz uma pequena modificação para adotar lá na minha clínica. O paciente tem sintomas respiratórios ou febre, a gente considera a primeira pergunta. A segunda é se ele esteve ou mora em região de alta incidência de Covid. Vai ter gente que vai falar assim, isso é um absurdo, tem Covid em todo lugar hoje. Não é verdade, né? A gente sabe que tem lugares que tem uma alta incidência e tem lugares que tem uma baixa incidência de Covid. Se você for pesquisar detalhadamente, pode ser que você esteja atendendo o paciente, que ele tem um risco muito maior de estar vindo aqui no seu consultório, porque ele está vindo de uma região que não tem nada, do que você indo até ele, por exemplo, fazer a investigação. Esteve em contato com alguém que apresentasse sintomas respiratórios e febre, esteve em contato com alguém assintomático, que este, sim, esteve em contato com pacientes Covid-19 confirmado, esteve em contato com alguém diagnosticado com Covid-19 nos últimos 14 dias, então esse paciente mesmo, Covid-19. Então, ele estabeleceu 4 grupos de risco. Risco 1, se todas as respostas forem negativas. Risco 2, se uma das respostas de 1 a 4 for positiva. Risco 3, se 2 ou mais respostas de 1 a 4 for positiva. E risco 4, se a resposta 5 for positiva, né? Eu pus um asterisco aqui porque, no nosso entender, por exemplo, eu poderia atender no consultório do paciente do risco 1, se todas as respostas forem negativas, né? E eu aceitaria fazer exame de paciente que esteve em contato com que tivesse sintomas respiratórios, mas estivesse assintomático, né? Mas se o paciente tiver febre ou sintoma respiratório, eu não atenderia. Lá na clínica, eu sugeriria que a gente adiasse o exame, esperasse ele melhorar dos sintomas, e aí sim
eu faria a avaliação lá na clínica, né? Por isso eu fiz essa marcação. E se ele teve em contato com alguém com diagnóstico COVID nos últimos 14 dias, pode ser que ele tenha a doença ainda numa fase inicial e não apresentou ainda nenhuma manifestação. Também no artigo vocês vão encontrar a definição de caso confirmado, que é o paciente com resultado laboratorial positivo, independente da presença de sintomas. Então, teve o resultado confirmado? Teve sintoma, não importa se teve ou não, ele é um caso confirmado. O caso suspeito é o mais difícil, então são pacientes com sintomas respiratórios agudos, febre mais tosse, dispneia, associados à história de viagem para a área com transmissão comunitária conhecida de COVID, pacientes com qualquer sintoma respiratório agudo associado à história de contato com casos prováveis ou confirmados nos últimos dias, e pacientes com sintomas respiratórios agudos graves, febre, mais qualquer outro sintoma, que demande hospitalização e não apresente outra causa conhecida, seria o diagnóstico por exclusão. Esses são considerados suspeitos. Você vê que aqui se enquadram muitos pacientes, todos eles têm sintomas respiratórios. Então, essa é uma chave para você, de repente, estabelecer se o seu atendimento é de consultório, é numa clínica privada, pequena, e você quer triar esse paciente, você vai triar a presença de sintomas respiratórios, febre e qualquer outra coisa, né? Você pode dizer ao paciente, olha, nós não vamos atender se a sua temperatura estiver alta e você tiver sintomas respiratórios, né? Você precisa procurar o hospital e fazer o atendimento por via hospitalar. Se for um paciente assintomático, você poderia atender no teu consultório. Caso provável é um paciente suspeito, cuja investigação laboratorial resultou inconclusiva ou não pode ser submetida à investigação laboratorial por qualquer motivo, não ter o teste, por exemplo. Né? Para o neurofisiologista, de uma maneira geral, existem medidas que servem para qualquer área. Né? Mulheres grávidas ou indivíduos com mais de 60 anos com comorbidades ou em tratamento imunossupressor, a gente sabe que tem um risco mais elevado de contrair a doença e morrer. Então, a gente recomenda que os neurofisiologistas neste grupo tentem evitar a sua exposição. O excesso de informação sobre a pandemia e as necessárias medidas restritivas impostas pelos governos, as crises econômica, política, ética, violência, entre outras particularidades, tem ocasionado em muita gente ansiedade, pânico, medo, insônia, sintomas depressivos. E embora o neurofisiologista não seja o médico de frente, a gente tem observado isso em vários colegas. Né? O medo de adquirir a doença e apresentar um desfecho fatal. A gente vê isso também nos profissionais de saúde, que muitas vezes começam a ter sintomas e querem ser afastados para não ter que enfrentar a possibilidade de conviver com uma doença que ele tem um elevado risco de ser acometido e morrer. Né? Neurofisiologistas nessa situação precisam de suporte especializado. Tá? Então, precisam procurar ajuda em tratamento psicológico, psiquiátrico, se for o caso, eventualmente ser medicado, né? E tratar essa condição. Né? As recomendações para o neurofisiologista ainda vão depender se o ambiente é um ambiente de consultório, de clínica, ou se é um ambiente hospitalar. Né? E as recomendações que a gente fez, baseado nas recomendações de uso de equipamento de proteção pela OMS, também são divididas no ambiente hospitalar e no ambiente de clínica particular ou de consultório. Né? Então, aqui tem a área do hospital, pode ser a sala do paciente, outras áreas de trânsito, como os corredores e áreas administrativas. Quem é o profissional que vai ter o contato nessas áreas, qual a atividade que pode ser praticada em pacientes que tenham COVID-19 e quais os equipamentos de proteção que precisam ser necessários. Veja que interessante que no momento que a gente fez a avaliação e que isso foi adotado pela OMS, não havia necessidade de equipamento de proteção, por exemplo, para o staff, incluindo pessoais da saúde, para transitar pelos corredores do hospital. E também para áreas administrativas.
Para áreas administrativas, tudo bem, é bem provável que o paciente nem tenha contato com essas áreas administrativas, não passe por esses locais, né? Isso não envolve o contato direto com o paciente que tenha COVID, mas os corredores por onde transitam muitas vezes os pacientes, a recomendação mínima seria do uso de máscaras, tá? Hoje. E, obviamente, isso muda de acordo com a política de saúde de cada lugar. O que são esses equipamentos de proteção individual? Bom, todos vocês devem conhecer equipamentos de proteção individual. São os face shield, as máscaras, que podem ser a N95, que é também chamado de respiradores, né? Ou uma máscara cirúrgica comum. O que muda nelas é a durabilidade. Uma máscara cirúrgica comum tem uma durabilidade mais baixa, em torno de 3 horas, você tem que descartar e usar uma outra. E uma N95 poderia durar dias se ela for bem cuidada, bem guardada e tiver alguma manutenção. Mas ela deve ser descartada se ela tiver úmida ou se ela tiver uma contaminação por secreções ou por sangue, ela tem que ser imediatamente descartada. Tá? O uso de avental impermeável é importante, né, em situações de contato com pacientes de alto risco ou que tenham COVID positivo, e tem que ser impermeável. A gente vê, às vezes, na televisão, eles usando aquele transparente, clarinho, aquilo ali, se você molhar, atravessa. Então, aquilo ali, né, é pior do que filtro de papel de café, né? Você precisa que ele seja impermeável, e isso é um TNT pelo menos de 50 de gramatura para você conseguir essa impermeabilização, né? Tem até mais grosso, mas 50 de gramatura já seria suficiente. Um par de luvas não precisa ser estéreo, né? Um par de luva descartável não estéreo, e eventualmente no ambiente de isolamento você precisaria também usar uma cobertura nos pés, poderia usar uma cobertura nos pés. O risco 1 e 2, que a gente estratificou lá, com exceção do paciente que tenha sintomas respiratórios, o uso de máscara seria suficiente. Riscos 3 e 4, eu já acho que pelo menos máscara e o face shield e luvas teriam que ser utilizados. E o paciente COVID positivo, ou até um risco 4, incluindo pacientes com sintomas respiratórios, mesmo que não seja COVID, a gente vai tratar como sendo COVID, você teria que usar o equipamento de proteção completo, né? E para as clínicas e laboratórios? Bom, para clínicas e laboratórios, muda um pouco, né? Então, a sala de exame, a sala de espera, áreas administrativas e as entradas administrativas, o staff, né, relacionado a cada uma dessas áreas, que você vai ter em cada uma dessas áreas, as atividades que vão ser desenvolvidas, e o equipamento de proteção individual, de proteção pessoal, para cada uma delas, né? Eu vou aqui tomar liberdade, embora tenha na tabela, no artigo, tudo, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais detalhado o que eu fiz na minha clínica, né? Que eu acho que está seguindo bem o que está aí, até um pouquinho mais, né? Eu sou meio exagerado, então estou fazendo um pouquinho mais. Acho que antes da gente fazer um atendimento, né, nesse caso, a gente, aqui em Campinas, acho que foi uma das primeiras clínicas a começar a fazer o atendimento. A gente praticamente interrompeu por 2 semanas o atendimento. E a gente fez um treinamento da equipe, adaptou a clínica, tomamos uma série de medidas, depois que a gente tinha acabado de escrever a publicação, nós tomamos uma série de medidas e partimos para o atendimento aos pacientes que tivessem essa necessidade, e nós vimos diversos casos que saíram do consultório com indicação de ir para o hospital imediatamente, não por sintomas de Covid, mas por sintomas das doenças que tinham, crises agudas de radiculopatia, que tudo bem, poderia ter feito uma tomografia, etc., mas o médico falou, faz esse exame, e aí veio a pandemia, veio o lockdown, e o paciente ficou com o exame na mão e sem contato com o médico não atendia mais consulta, e aí acabou fazendo a investigação, e a gente achando um quadro de radiculopatia aguda, com tomografia mostrando uma hérnia importante, alguns pacientes já com pé caído, né? E a gente acabou encaminhando para o hospital imediatamente para fazer o tratamento adequado, né? Então, existem sim, eu estou falando de radiculopatia, mas a gente viu miopatia inflamatória, não sei se o Marcondes está online, mas o Marcondes recebeu um paciente que a gente viu com miopatia inflamatória para tratamento imediato, que tinha sido dispensado
pelo pronto-socorro da Unicamp, porque ele não apresentava sintomas de Covid. Né? Então, a gente vive esse absurdo, o paciente chega, não consegue andar, está prostrado tem febre? Não, não tem febre. Tem alguma queixa respiratória? Não. Então não tem Covid. Colhe o teste, vê, não tem Covid e manda embora para casa. O paciente com uma miopatia inflamatória grave, né, que precisa de tratamento imediato. Então a gente vai encontrar esses casos. Né? O treinamento da equipe. Bom, qual seria essa equipe? O pessoal médico é o pessoal mais fácil de você treinar, embora as enfermeiras não concordem, né, porque geralmente o médico é aquele que burla as regras, né? É o cara que faz as coisas erradas, ele leva a bronca da enfermagem, né? O uso adequado dos equipamentos de proteção individual é fundamental, então não adianta nada você colocar luva, colocar avental, colocar máscara, o face shield e coçar a orelha, coçar o nariz, ajeitar a máscara por dentro, enfiar o dedo por dentro porque está coçando, né? O fluxo de atendimento estabelecido na clínica é uma coisa que nós vamos ver que tem alguma importância e pode ajudar. A desinfecção dos equipamentos, como é que você vai atribuir a um funcionário da limpeza, que está acostumado com limpeza de clínica, passar um produto no banheiro, um produto no chão, para ele fazer a limpeza e desinfecção dos equipamentos? Isso é uma atribuição do profissional médico, ou, se você tiver, do profissional técnico auxiliar que vai ter que fazer. As recepcionistas vão ter que ser treinadas para fazerem a triagem e orientação por telefone dos pacientes, também vão ter que entender o fluxo de atendimento para que não haja erro. Os auxiliares e técnicos, da mesma forma que o médico, o uso do EPI, o fluxo de atendimento, desinfecção de equipamentos e sala. O pessoal da limpeza tem que ser treinado também, vão ter que usar o EPI e fazer a desinfecção de salas e banheiros. E o pessoal administrativo também precisa se adaptar, de preferência ficando mais isolados, usando máscaras para fazer o fluxo alternativo, quando é possível. Se você tem mais de uma entrada, eles fazem a entrada por onde não tem contato com o paciente, ou você faz a opção pelo trabalho online, quando isso é possível. Né? Um dos treinamentos do uso do EPI é como você coloca o EPI, como você tira o EPI. Isso está no artigo, é bastante fácil, nós como médicos já estamos acostumados com isso. Né? A colocação do avental, a colocação da máscara e do face shield, ou dos óculos, não precisa necessariamente ser o face shield, pode ser aqueles óculos de proteção, e aí sim, depois de você colocar isso, você vai colocar as luvas. E para retirar, bom, você vai retirar as luvas e o avental, lavar as mãos, e depois você vai tirar por trás o face shield e a máscara, evitando contato com a parte externa dessas superfícies, e vai lavar a mão novamente. Né? Adaptação da clínica, consultório. Na recepção, eu estive no consultório de vários colegas nesse período, por motivos que não vêm ao caso, mas como paciente, eu ou o paciente a Ana, e a gente observou a mesma coisa. Nas recepções, para evitar a aglomeração, os horários foram espaçados, né? Então você, em vez de atender um paciente em seguida do outro, você atendia um paciente com um intervalo considerável para que desse tempo dele sair muitas vezes e aí chegar ao outro paciente. Haviam bloqueios nas clínicas, nos laboratórios de sangue, por exemplo, bloqueios de assentos. Então você tinha uma cadeira com 2 espaços, outra cadeira, 2 espaços, uma cadeira, com um espaço de 1,5 m, 1 metro aproximadamente, no mínimo 1 metro entre uma cadeira e outra. Evitar acompanhantes. Então, no telefone, a recepcionista já tem que falar, olha, se o senhor não precisar de acompanhantes, não traga. E se o acompanhante vier, ele espera no carro do lado de fora da clínica. Né? Quando é inevitável, impossível, precisa do acompanhante, o acompanhante vem e o acompanhante fica esperando, mas quando ele vai, o paciente para dentro da sala, o acompanhante fica sozinho na sala de espera, ele não vem junto para a sala de exame, com exceção dos casos que é necessário a presença do acompanhante. Banheiros, usar o álcool gel nas mãos antes e após o uso. Assim que o paciente entra na clínica, ele tem que usar o álcool gel. Né? As recepcionistas usam máscara, usam o face shield, recebem as guias, os pedidos, são papéis. Né? Elas recebem isso de luvas. Né? Não precisaria usar luvas? Não. Se cada papel que ela recebesse, ela usasse álcool gel depois
nas mãos. Se elas usam as luvas, elas podem usar o papel, dispensa a guia, né, e usa a luva de qualquer forma para pegar outra guia, etc. No final do período, ela tira as luvas e descarta, né, e usa o álcool gel nas mãos. Tá? Essa é uma forma que a gente encontrou e que tem funcionado. Mas no papel, nós vamos ver lá na frente quanto tempo o vírus dura no papel. Tá? A sala de exame também precisa de uma preparação e limpeza. Não tem jeito de você fazer eletromiografia, de fazer EEG, de fazer um exame de neurofisiologia sem encostar no doente. A gente precisa encostar. Vai encostar no cabelo, que é um contaminante, você pode ter vírus. Você vai chegar perto do rosto em alguns exames. Você vai chegar perto do paciente. O paciente é orientado a vir para a clínica já usando máscara. Né? Serviço de copa completamente suspenso. Você usar copo, mesmo que descartável, água, o paciente ter acesso ao bebedouro, máquina de café, apertar botão. Né? A recomendação é não faça. Se ele quiser, ele pode trazer uma garrafinha com água de casa, se ele sentir essa necessidade. Mas o serviço de copa está suspenso e ele vai ser avisado disso. No telefone, a recepcionista já identifica o risco, teria que ser um risco 1 ou risco 2 assintomático, que é aquele asterisco que eu falei para vocês. Pode ter tido contato com pessoa com sintoma respiratório, pessoa que teve contato com alguém com sintoma respiratório, ou pessoa que teve com alguém que teve Covid, mas não tem sintomas, né? E a gente atende. No momento que essa pessoa entrar na clínica, ela vai ser orientada por telefone, já que vai ser medida a temperatura, e que se ela estiver usando máscara, tiver a medida de temperatura adequada, ela vai ser examinada. O uso da máscara, trazer de casa a garrafa com água, passar álcool gel nas mãos antes, a gente já falou, adequação dos horários, mais tempo, evitar encontro e aglomeração, e o termo de consentimento, que já faz parte da nossa rotina, mas que pode também envolver o risco de falar, olha, no termo de consentimento vai ter, olha, eu estou assumindo o risco de vir aqui fazer o exame e, eventualmente, desenvolver uma doença por conta dessa exposição. Né? Por que a desinfecção é necessária? Bom, eu falei para vocês agora há pouco do papel que a recepcionista pede. Né? Esse trabalho foi publicado no New England e mostra o tempo que o vírus sobrevive em algumas superfícies, né? Tanto o SARS-CoV-2 quanto o SARS-CoV-1, no cobre, no papelão ou papel, no aço e plástico. Né? Então, o vírus é capaz de sobreviver por 8 horas no papel. Então, se o paciente estiver contaminado, ele, no ato de conversar com o papel na mão, as gotículas podem contaminar o papel, ele entrega para a secretária e ela automaticamente vai ter contato com o vírus. E se ela passar a mão no cabelo, coçar o olho, pronto, tá feito o estrago. Né? Eu acho que a luva, ela tem um papel, isso é engraçado, não é uma piada, mas é engraçado. Você, quando coloca a luva, automaticamente você para de encostar em você, porque você fica pensando que a luva está contaminada e isso vai encostar, você vai coçar o olho de luva, você vai encostar na boca de luva, no nariz, você não vai fazer isso. Então tem um certo controle tátil, né, da presença da luva na mão. Se você não está, você coça o nariz e quando viu, já foi. Né? Os equipamentos aquecedores, eles não possuem, a gente usa aquecedor para fazer eletromiografia, nas outras áreas usam os aquecedores para aquecer os ambientes, mas eles não possuem filtros, só os aquecedores ar-condicionado frio e quente, eles possuem filtros. Se eles possuírem filtros, a manutenção disso precisa ser periódica, isso independente de coronavírus ou não, e o fabricante vai dar a orientação que for necessária. A desinfecção da caixa do aquecedor é importante, né? E isso deve ser feito com o equipamento desligado, obviamente. Né? Evitar borrifar. Vou pôr o produto e vou borrifar. Bom, quem mexe com neurofisiologia sabe que líquido e eletricidade não podem conviver. Né? Então, ou você vai causar um curto, ou você vai causar um incêndio. Né? Então, de jeito nenhum você vai borrifar, você vai usar aqueles whipples, né? Aqueles lencinhos umedecidos, ou um próprio pano umedecido com álcool ou com clorexidina. A gente vai ver os produtos que você poderia usar, e isso seria mais do que suficiente para fazer a desinfecção dos equipamentos, quaisquer que sejam, aquecedores, ar-condicionado,
Os ar-condicionados na nossa clínica têm manutenção periódica e costuma o fabricante orientar como deve ser essa limpeza dos filtros, isso precisa acontecer. Nos equipamentos, tem orientação dos fabricantes de como você fazer essa desinfecção. Se possível, cobrir os equipamentos. Eu tirei a foto para colocar na aula e acabei esquecendo de colocar, mas você pegar um plástico filme, né? Você pode cobrir o teclado com plástico filme, você pode cobrir o equipamento onde ele não é refrigerado com plástico filme, colocar fita adesiva e o plástico filme. Por que isso? Porque é muito mais fácil você passar um pano com álcool sem medo num teclado coberto com plástico filme do que você passar o pano só nos botões e os meios entre as teclas você não limpou, né? Então, se você coloca um plástico filme, você resolve isso. É uma forma bem brasileira de você contornar esse problema. Existem coberturas de teclado de silicone, também pode ser usado. Você retira aquela cobertura, lava, né, com água e sabão, ou passa álcool também e coloca de volta, você pode usar. E os equipamentos, quando é possível, você enrola ele no filme. Muitos equipamentos não precisam da refrigeração, alguns precisam, então você pode envelopar ele, mas tem que fazer as aberturas da refrigeração para não superaquecer. Usar sempre eletrodos de superfície descartáveis, não pode usar num paciente, usar de novo, e a desinfecção precisa ser feita entre os atendimentos. E a melhor a recomendação nossa é que você, médico, faça isso. O teu equipamento custa caro, você vai fazer a desinfecção, você vai ser responsável por isso, e pela segurança do seu paciente. Então, recomendações para desinfecção do equipamento: seguir as orientações fornecidas pelo fabricante, cobrir com plástico filme para facilitar a limpeza, é uma ideia, né? Cuidado com a refrigeração, limpeza com lenço umedecido, solução de clorexidina 1 ou 2%, com ou sem álcool, 70%. Lembrar que o álcool resseca cabos plásticos e borracha, então usar só álcool com o tempo vai deteriorar ou que for cabo de plástico ou de borracha. Utilizar eletrodos descartáveis de agulha e superfície. Eletrodos de barra ou estimuladores eletrônicos podem ser limpos com os mesmos produtos utilizados nos equipamentos. Tá? Então, aqueles eletrodos que são reutilizáveis, o barrinha para fazer estimulação, o estimulador, que mesmo ele sendo eletrônico, eles podem ser limpos da mesma forma que o equipamento, seguindo as orientações do fabricante. Para nossa sorte, o coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus lipofílico, e os vírus lipofílicos são bastante suscetíveis a diversos compostos, né, como solução de cloro, 100 partículas por milhão, que seria mais ou menos o mesmo que diluir a água sanitária. A água sanitária tem aproximadamente 2%, é muito, né, seria 0,1 aqui, a concentração de 100 partes por milhão. Então, você teria que diluir a água sanitária para você fazer a limpeza. Iodo, 30 a 50 partes por milhão. Água oxigenada, né, de 3 a 25%. Álcool, 70 a 95%. Fenóis, amônia quaternária, clorexidina, 0,05%, que a gente usa. É até mais, a gente usa clorexidina 2% a 1%. Né? E o glutacídio, ou glutaraldeído, a 2%. Todos, o nível de desinfecção aqui, intermediário, baixo, mas você falou do clorexidina e o nível de desinfecção dela é baixo. Ele é baixo porque considera que também micobactéria e esporo ela não funciona, mas ela funciona bem para o vírus lipofílico, que é o caso do SARS-CoV-2. Tá bom? Então, qualquer um desses produtos vai funcionar bem nessas concentrações. A gente pede que se espere alguns segundos, né? Em torno de 20 segundos é mais do que suficiente para você ter esse resultado. Tá? Então, entre um paciente e outro, você precisaria usar o produto e fazer toda essa limpeza. Quando possível, fazer um fluxo linear. A gente fez o fluxo linear lá na clínica, ele já existia porque a gente faz eletromiografia, e a gente com frequência tinha uma observação dos pacientes, que a gente fazia eletromio, aí o paciente saía, voltava para a sala de espera e falava para o outro assim: você vai fazer esse exame? Isso dói, é um absurdo, é horrível, dói demais. E aí o outro entrava apavorado para fazer o exame.
E aí, às vezes, falava, não é tanto assim, porque ele já estava esperando muito mais, né, do que realmente é, porque o outro já tinha metido medo. Então, a gente, quando fez a clínica, fez de uma forma que o paciente vem para a sala de espera, passa pelo exame, quando pode, espera lá atrás no jardim, e aí sai pela lateral da clínica sem encontrar quem está na sala de espera, e aí não dá a notícia ruim de que o exame dói. Né? Isso tem sido ótimo para esse período de coronavírus, que o paciente mantém esse fluxo linear, ele não volta, né? Então ele vem, utiliza o banheiro ou vem para a sala. A gente tem 3 boxes de aquecimento para o paciente aquecer as mãos, os pés antes de fazerem o exame. Eles entram, fazem os exames, do exame ele já sai com o resultado, a gente entrega o resultado para o paciente para ele não ter que ficar esperando o resultado, ele já sai com o resultado pela parte de fora da clínica e vai embora. Já o pessoal da limpeza não tem jeito, ele precisa vir para a sala de espera, vir nos banheiros, nos boxes de aquecimento, voltar para o fundo. Então, o fluxo mais turbulento, vamos dizer assim, é do pessoal da limpeza. E o do pessoal da administração, que a gente tem como fazer essa rota alternativa, ele entrar pela saída dos pacientes, né, e ir direto para a administração, que fica no fundo da clínica. Numa sala com uma característica mais simples, como é uma única sala, com uma sala de espera e um banheiro, isso fica fácil se você estabelecer e individualizar, que você vai atender em 1 hora, se você fizer o exame em 30 minutos, o paciente sai, tem meia hora ainda de intervalo para chegar o paciente seguinte, eles não vão se encontrar, e o fluxo vai ficar bastante simples, né? Agora, é lógico que não vai ser mais como antigamente, que você põe as 5, 6 pessoas esperando na sala de espera e ia fazendo até acabar, né? Não dá para o atendimento ser assim mais, você precisa fazer de uma maneira reduzida. Eu tenho certeza que para todo mundo diminuiu muito o atendimento, os pacientes estão com medo, os médicos estão atendendo menos, os pacientes têm procurado menos as clínicas, os médicos, então a gente tem conseguido fazer esse espaçamento, a gente está ganhando menos, né? Mas a gente está oferecendo um cuidado maior, uma atenção maior. Das mensagens finais, eu acho que uma delas que eu queria dizer para vocês é que é inadmissível que o médico seja o transmissor de uma doença, né? Esses conhecimentos do Ignaz Semmelweis, de 1847, esse é um médico húngaro, que foi o primeiro a relatar que você lavar as mãos com uma substância, na época antisséptica, que era o ácido do limão, que ele usava para asepsia das mãos, na clínica ginecológica que ele trabalhava em Viena, diminuiu a mortalidade absurdamente. Esse cara foi considerado na época como louco, foi abordado de uma maneira bastante cética pelos outros médicos da época, que achavam um absurdo que eles tivessem que lavar a mão para atender entre um paciente e outro. Então, assim, desde 1847, esse cara já tinha observado isso, então é inaceitável que a gente seja um vetor de contaminação ou transmissor de uma doença, né? Além da gente se proteger, a gente precisa lembrar que existe uma pessoa ali que precisa de você, né? Outra mensagem: cuidem-se, protejam-se para você poder cuidar dos pacientes com segurança. Essa é a forma que eu estou atendendo. Tem muita gente que acha exagerado, mas eu acho que cobrir o cabelo, usar o face shield, uma máscara N95 e um avental que eu consigo reutilizar, esse avental pode ser reutilizado, ele pode ser borrifado álcool, pode ser borrifado água oxigenada, não tem problema, porque não é uma roupa comum, não vai estragar, não vai manchar, né? E se manchar, você joga fora e abre outro, né? E você, quando está dessa forma, explica para o doente porque você está dessa forma, ele vê você com outros olhos, ele olha para você e fala, esse cara vai cuidar bem de mim, né? Acho que era essa a mensagem, né? E a gente pode abrir para perguntas, eu não sei, eu acho que me estendi um pouquinho, a gente começou atrasado também. Marrone quer fazer alguma consideração? Ainda tem alguém aí? Está todo mundo dormindo? Não, olha, antes de mais nada, obrigado pela apresentação, certo? O que eu ia te dizer para vocês? A gente
Inicialmente, nós tivemos até uma audiência de mais de 160 pessoas, né, 161, 162. Acredito que foi um grande sucesso. Tá? Então, o tema também é um tema importante, e acho que para a primeira reunião, apesar de alguns erros, foi muito bom. Né? Houve algumas considerações, certo? Aqui que foram colocadas, certo? Então, por exemplo, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, por favor, a pessoa pode falar, se quiser ligar o microfone, né? Só dá para ligar ao mesmo tempo, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, o Otto tinha falado em relação aos estimuladores de feltro, né? Se poderia ou não ser usado. Nas discussões que nós tivemos lá com os italianos, com os belgas, eles até usam esse de feltro, porém, eu particularmente acho que tem que molhar em água, eu acho que não é uma boa, né? Senão teria que fazer que nem as máscaras, botar em algum lugar com máscara de pano, né? Eu prefiro não fazer. Mas aí fica por cada um, né? Outras pessoas, não sei do que o Otto ou outros colegas acham, né? Outras pessoas que tinham falado, deixa eu ver aqui, por exemplo, foi comentado aqui, o Gustavo comentou a respeito de pacientes que podem contaminar as outras pessoas com fronha ou lençol, né, com saliva, perdigoto. Eu não sei como é que é nos outros estados, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul é terminantemente proibido utilizar alguma coisa lavável, tipo isso aí, certo? Nós não usamos. Pelo menos aqui a Secretaria de Saúde não deixa usar, então é papel, pega, joga fora, e com todo o resto lavável, né? É isso que a gente faz também. Não sei se outras pessoas pensam da mesma maneira, né? Deixa eu ver agora só se tem outras perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e deixa eu ver, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Agora eu acho que vai entrar, agora que não precisa mais. Vamos ver aqui. Tá vindo. Não foi. Não foi? Não. Tá difícil. Infelizmente. A Ana falou que dela foi. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá, muito bem. Aqui tá aparecendo. Na verdade, aqui era para colocar algumas coisas que foram colocadas na discussão, né, lá com os belgas e italianos, né, que eu só queria colocar uma coisa interessante do François Wang, não sei se o pessoal está vendo aqui, tá vendo aí? Onde eles colocaram para cada paciente um kitzinho, tipo o caneta, mais uma fita para se tornar um pouco mais rápido e depois se esteriliza, se limpa mais posteriormente. Aquilo que o Paulo falou em relação a fazer algumas perguntas, o Wang tinha colocado alguma coisa mais basicamente pelo computador ali, pergunta se estava com dispneia, etc., que colocava os riscos, né? Aqui em cima, aquelas coisas que foi colocada, e aqui é aquilo que eu uso, mas eu mudei agora para usar os aventais mais impermeáveis, como tu tinha falado, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A Suelen tinha falado em relação à monitorização intraoperatória, né? Os pares baixos, risco 1 e 2, né? A gente tinha falado da monitorização intraoperatória, aí a gente entra com toda aquela a parafernália também, demora muito mais tempo para a gente tirar os cabos, tem que limpar tudo, né? E bastante cuidado também, até mesmo com o face shield, se tiver que usar alguma coisa. Também, não só o rosto, como também esfíncter anal, né? A gente não pode esquecer disso. Basicamente, Marrone, na monitoração intraoperatória, o que diferencia um pouquinho é assim, existe as normas da Sociedade de Neurocirurgia, no caso, né, de como você deve proceder. E uma das coisas que é muito importante, que aí é da Sociedade de Anestesia, é durante a intubação do paciente,
todos devem estar fora da sala, todo mundo tem que sair da sala, né? Se você, de preferência, tira o equipamento, espera o paciente ser entubado, né, ventilado, e aí você entra com o equipamento, monta o equipamento e vai se aproximar do paciente. Mas como o ambiente é hospitalar, você precisa seguir as normas do hospital. Então, por mais que a gente tenha o nosso cuidado, etc., tal, vai ter hospital que vai falar assim, essa máscara você trouxe da onde? Não, você vai ter que usar daqui. Ah, esse face shield? Não pode entrar com esse face shield, você vai usar o daqui. Né? Óculos de proteção já é diferente, você pode higienizar e usar. E os aventais vão estar próprios ali para você usar. Mas onde eu tenho ido fazer monitoração, que caiu muito o volume, mas onde eu tenho ido fazer, eles têm fornecido avental impermeável, tem que usar luva para encostar no paciente, tem que usar o óculos e tem que usar máscara N95 para você chegar perto do paciente. Então, não tem jeito. Isso vai depender com certeza de cada instituição. Mas uma coisa que a gente tinha que foi comentada, a gente comentou muito, e o Carlos acabou de colocar isso sobre o facial, né? Tem locais, vou falar na eletromiografia, né? Locais que são mais suscetíveis para a gente tocar no paciente. Fácil, né? Tem que tirar o máscara. Tem que tirar a máscara, é mais importante ainda, membros superiores e inferiores um pouco menos, mas também eu repriso, faço minhas palavras do Alessandro, lá da italiano, é que, tá, pessoal, não vamos esquecer que se tiver que fazer alguma coisa perineal, é muito importante, né? Certo? Porque, afinal de contas, também é por ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma... E o Carlos tinha falado em relação ao facial, né? Tem que tirar a máscara, sem dúvida nenhuma, né? O Otto também concorda com isso. A avaliação bulbar, língua, que ali a Mara também falou, exatamente a mesma coisa, né? Na clínica, a gente usa o face shield e tal, mas tem que usar máscara, mas do meu ponto de vista, alguma coisa sempre vai poder ter problema, né? Alguma coisa. O que a gente pode fazer? Nós podemos, se tiver a vacina, a gente vai estar protegido, né? Nós vamos reduzir o risco. Marrone, fala. Noite. É Márcia, tudo bom? Fala, Marcinha, tudo bem, querida? Vou só tirar uma dúvida. Claro que, primeiramente, parabenizar vocês aí pela iniciativa e pela excelente aula. Obrigado. E tirar uma dúvida, porque, naturalmente, existem diferenças entre as diversas regiões, né? O Rio de Janeiro, até onde eu sei, nós estamos proibidos de fazer qualquer procedimento considerado não urgência. Procedimento eletivo. O que nós recebemos de informação do CREMERGE e dos diversos órgãos sanitários é que fechássemos tudo e não temos ordem de abrir ainda. Então, naturalmente, eu entendo que vocês estão fazendo isso pensando numa reabertura, a não ser aqueles que estão abertos para atender urgências. Não, aqui durou 15 dias. Aqui em então é uma realidade totalmente outra. E o prefeito admitiu que as clínicas que quisessem voltar a fazer o atendimento dentro das normas do Ministério da Saúde que poderiam fazer. Uma coisa que a gente tem que entender, e às vezes a gente não se dá conta, mesmo nós no Brasil, né? Numa apresentação que eu fiz, eu coloquei os países da Europa, exceto, obviamente, a Rússia, todos dentro do Brasil, e todos eles cabem tranquilamente. E cada um é diferente do outro, e cada região deles é diferente. Os meus parentes do sul da Itália não tem nada aqui, nunca tiveram nada, e os do norte morreram tudo, né? Então, e aqui no Rio Grande do Sul também é a mesma coisa, Santa Catarina e Paraná também é a mesma coisa, Florianópolis, a cidade que não morre gente, morreu pouquíssima gente, e não morre gente faz mais de um mês, né, por exemplo. Então, as coisas realmente têm que ser muito bem cuidadas, Márcio, eu concordo contigo, as coisas mudam completamente de local para local. E também, a gente sabe, eu sei muito bem os bairros onde eu vou e posso me contaminar aqui em Porto Alegre e ser os bairros onde eu provavelmente não vou me contaminar. Aqui a gente já está aberto com todos esses cuidados, mas eu acho que, independente disso, o Rinaldo só está me corrigindo, que exatamente em Floripa não tem um mês que não morre gente, né? Então, muda muito. Eu realmente
as ideias que foram colocadas desde lá de início de março, quando a gente colocou, ainda está lá as nossas recomendações da SBNC, que são basicamente as mesmas que foram colocadas agora, com um que outra coisa que evoluiu, né? Então, a gente consegue, acho que, ter uma tentativa de proteção o máximo possível. Mas, realmente, para vocês aí, Marcinha, e eu espero que em alguns outros locais fica um pouco complicado mesmo, né? Porque por mais que nós queiramos assumir tudo isso, nós não podemos ir contra uma determinação de um órgão que diz que nós temos que estar fechados, abrir apenas para urgência. Mas então, mas dá para correr na praia e para jogar bola daqui a umas 3 semanas, é isso? Não, por enquanto nada ainda. Por enquanto nada, acho que começou a abrir a partir de hoje, foi banho, quer dizer, entrar na água, aquilo tudo. Agora, as pessoas fazem coisas que não podem, mas eu não posso abrir um consultório contra uma determinação, entendeu? É diferente. Eu te digo qual é a realidade dos hospitais universitários, né? Assim, Rio, São Paulo, principalmente Rio. Eles estão totalmente fechados para tudo que não seja Covid e urgência. Nós nos tornamos hospitais Covid. Para você ter uma ideia, eu fui deslocada para a emergência geral. Eu estava me estudando para atender na triagem do Covid, porque os acima de 60 anos estão afastados e os demais, então nós estamos vivendo essa realidade. Tudo trancado, tudo fechado, né, no hospital vazio, de uma forma geral, porque ele abriu a capacidade dele Covid, a emergência geral superlotada, porque tanto tempo fechado, os pacientes vão agravando, é uma situação caótica, então não se pode nem pensar, não se tem um canal seguro, não se tem um corredor não Covid, não se pode nem pensar em implementar uma coisa dessa agora no público, né? E no privado nós temos essa ordem de... Por enquanto, não houve nenhuma ordem de abertura. Só mais uma coisa que a gente está vendo também, o hospital, como o Paulo falou, a clínica é outra, os locais do Brasil também são diferentes, obviamente, né? E uma coisa que a gente estava vendo também, além dos locais que tu vais fazer no corpo, né? A gente tem que ter cuidado com o paciente convidado, né? Aí é outra história, né? Tanto que o pessoal diz o seguinte, se tu está num hospital onde tu tens que atender os pacientes com Covid, que graças a Deus muitas vezes nós não temos muito, a gente estava comentando aqui agora, o Carlos colocou em relação ao Guillain-Barré, o Otto colocou em relação ao Guillain-Barré, né, com Covid, que é bem raro os casos, mas as pessoas dizem o seguinte, olha, se desse, deixava um aparelho na UTI para isto, com todo, e não saía de lá, né, mas isso aí, pelo menos, não é o meu caso, mas eu acho que para nós é muito pouco provável que a gente vai fazer um paciente, vai lá que o cara ficou 45 dias em UTI e teve lá um paciente crítico, né, bom, mas não é o mais comum, né. Deixa eu ver aqui, a Ana Paula está falando, desculpa, não consigo enxergar, aqui, em Minas está controlado, né, exatamente, há 2 semanas está começando a reabertura, né? E o Otto coloca... Otto, não queres falar, abrir o microfone e falar, por favor, em relação a esses 2 pacientes, né? Será que era do Covid mesmo? Pelo menos os relatos são bem poucos, Guillain-Barré com Covid. Otto? Marrone, com relação a isso... Fugiu. Marrone, sou eu de novo. Sim, Marcinha. Com relação a essa questão do Guillain-Barré, eu já participei de vários calls internacionais aí, com essa preocupação das manifestações neurológicas, e, inclusive, recentemente, o Congresso Europeu apresentou uma mesa só de alterações, com participantes... Voltei aqui. Enfim, nós temos sorte que realmente não parece ter tropismo, sabe? São situações, assim... para-infecciosas, não propriamente um tropismo do vírus. É a impressão geral, assim, mundo afora. Relatos existem, mas aparentemente não
peri-infeccioso, mas secundário, mas graças a Deus, né? Você não imagina que nós tivéssemos aí, nós estaríamos perdidos. Central tem bastante coisa. Tem o grupo que está fazendo acompanhamento dos pacientes do covidário e, assim, encefalopatia tem um monte de casos, tá certo? Então, não tem a dúvida. Eletromio acho que é um pouco menos, mas, assim, eu já fiz 2 com suspeita, né? Nenhum confirmou que levaria, né? Mas, enfim, tem solicitações, esse que é o ponto, né? Mas sistema nervoso periférico, não tanto, né? Ainda bem. Me referi à eletromiografia. Bom, pessoal, eu acho que foi uma excelente reunião, estamos tendo bastante, o Bragatti agora colocou aqui os parabéns para todos nós, né? Eu acho que foi uma excelente reunião, foi uma excelente apresentação, do meu ponto de vista, e eu gostaria de parabenizar todos, primeiro por se disponibilizarem a ficar esse tempo, né? Segundo, de novo nós estamos começando e as coisas vão melhorar a partir do momento quando a gente estiver andando mais, deixando as melancias se ajeitarem melhor com o andar do caminhão. E semana que vem, na quarta-feira, agora, dia 4, às 19 horas, a gente vai ter, então, vai ser intercalado, entendem? Ou seja, hoje foi um geralzão de neurofisiologia com esses cuidados, depois vai ter uma terça e uma quinta-feira. Quinta-feira, eletromio, depois eu acho que vai ser eletroencefalo, deixa eu colocar aqui para vocês, e nós temos aqui, agora, aqui, a gente tem datas, né, por exemplo, próximo dia, vocês estão enxergando aqui, né, dia 4 vai ser NMG neurofrênico, como eu falei antes, depois dia 9, terça-feira, EEG na determinação de morte encefálica, depois regras gerais do sujeitamento de adulto, monitorização e transmutação pedicular. Ana, tu me desculpa, essa tabela é antiga, eu não coloquei ainda tanto, nós não colocamos ainda tanto da ultrassonografia como neuromodulação, tanto teu, Ana, quanto do Marcel, certo? Então, as coisas estão mais ou menos já organizadas, sempre com um moderador e um apresentador, realmente, e obviamente quanto mais as pessoas colocarem depois as sugestões, a gente pode falar dessas sugestões, ver cada grupo tem um coordenador, e esse coordenador é que escolhe, é que faz o geral em relação ao que vai ser falado. E outras perguntas que surgiram será que pode convidar gente de fora? Pessoal, o importante sabem fazer as coisas? Se for neurologista, se for neurofisiologista, se for fisiatra, se for psiquiatra, não interessa. A pessoa que vai contribuir com a gente vai ser muito bem-vindo, né? Desde que saiba fazer, obviamente, né? Então, é muito bem-vindo. Então, a partir de essa semana começou, na quinta-feira, dia 4, vai ter MG com o nervo frênico, certo? Tá? E aí, assim sucessivamente, vão se colocando. Depois nós vamos ver se vai valer a pena ficar 2 vezes por semana, e obviamente uma coisa importante, o Otto está aí, é o nosso tesoureiro, nós também temos que pensar na vida econômica da sociedade, né, que graças a Deus tem um bom lastro, né, foi deixado um bom lastro das várias gestões anteriores, isso é muito bom, mas também podemos tentar vender este produto, que é um produto muito bom. A primeira coisa, obviamente, é o nosso conhecimento, o sócio, o neurofisiologista adquirir conhecimento e trocar experiências, mas também nós podemos utilizar isso para que a gente possa utilizar, fazer mais coisas, inclusive congressos, eventos. Uhum. Certo? Então, acho que encerramos por aqui e na quinta-feira a gente conversa. Boa. Tá bem? Boa noite para todos. Felicidades a todos. Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Valeu.